A USP, uma das universidades mais conceituadas deste país e do mundo, né? E por isso tem esse vestibular tão rigoroso, tão difícil, tão disputado, não é? Mas é possível chegar lá. Né? Escolha seu curso, verifique o modelo dessa prova e esta aula tem exatamente o objetivo de fazer isso, pelo menos com a redação. Né? Mostrar o que eles querem da gente. Né? Como é que eu posso estruturar um texto? Que mudanças que eu faço no parágrafo de introdução? Que mudanças que eu faço no parágrafo de conclusão? Em termos de coesão, não é? Que elementos coesivos que eu coloco? E os argumentos podem ser os mesmos do Enem? Hoje, a nossa aula prioriza esse vestibular que tem os temas tão bacanas, FUVEST, nesta semana. Nós vamos dividir então esta aula em 4 partes. Primeiro os aspectos estruturais, depois os critérios de avaliação, depois alguma coisa sobre o discurso que nós vamos adotar nesses textos e, por fim, alguns eixos temáticos possíveis. Com relação aos aspectos estruturais, começando pelo título, claro, não é? O título, nesse tipo de vestibular, é obrigatório. Então, você faz o título centralizado, sem saltar uma linha para o texto, já começa na outra linha, e o título já conta como uma linha, né, do texto, uma linha preenchida do texto, tá? Da quantidade toda que você vai ter. Importante que títulos têm de diversas formas, né? Tem as interrogações, geralmente são expressões curtas, nominais, geralmente não tem verbo, mas se tiver verbo também não tem problema, mas o maior número, né, de títulos são aqueles sem verbo mesmo. E pode ser na forma interrogativa, ou na forma exclamativa, ou na forma afirmativa, né? Mas o importante é que esse título passe de alguma forma o cerne, né, do texto. É para isso que serve título. Bom, eu vou trabalhar algumas possibilidades aqui, já voltado para a técnica de produção mesmo, ok? Falei rapidamente da forma, repetindo, não é? A mais utilizada é a forma afirmativa, né? Geralmente uma expressão nominal, né? Sem verbo, mas em termos de prática, né? De técnica para escrever, eu gosto mais de trabalhar dessa forma. Ou você faz o título inspirado no repertório, né, em algum ponto que você está trazendo de repertório seu, repertório sociocultural, estou dizendo, né, um filósofo, um conceito, um ponto da história, uma obra literária, uma obra de arte. Ou então você traz esse título inspirado na tese. Vamos ver as duas situações. No título inspirado no repertório, ele pode vir de modo metafórico, por exemplo, Inquisições Contemporâneas, né? Se você trabalhou lá com a história em algum momento do texto, provavelmente primeiro parágrafo, então uma comparação, né, no segundo, no terceiro parágrafo. Cortiços eternizados, né? Se você está trabalhando lá com a obra O Cortiço, nota que nas duas situações você está comparando, né, uma situação de hoje com uma situação que apareceu em outro momento. Jacas tatus urbanos, adorei essa, para resistência, por exemplo, né, ao entendimento aliás, a ignorância, né, em relação ao funcionamento das doenças atuais, aí, a própria Covid-19, né, achei bem interessante. A Caixa de Pandora contemporânea é bem legal também, caso você abra com esse mito, né, da Caixa de Pandora. Ou então, se você vai usar um conceito, né, um conceito filosófico, olha esse daí. Carnavalização bakhtiniana. Carnavalização é um conceito de Bakhtin. Digamos que lá no terceiro parágrafo você tem usado Bakhtin, né, que é um nome que eu preciso separar umas coisas, porque é muito bem-vindo, né, na FUVEST. Eu vou dizer daqui a pouquinho até por quê. Ele tem um conceito de carnavalização que é interessantíssimo, né? É a ideia de que as normas sociais impostas, elas são
duras, pesadas, e todo mundo segue, né? Até porque se não seguir, né, vai haver depois né, enfim, algum tipo de pressão, né? A pessoa vai sofrer. O que eu estou chamando de regras sociais, né? Aqueles papéis sociais cumpridos, né? O patrão sempre que nunca sorri, não é? O pai que precisa ser o machão, né? Que precisa ser o másculo, que precisa ser o forte. E aí Bakhtin é um estudo sobre literatura, claro, né? Mas que a gente acaba aplicando aqui também, que existem situações em que essas normas parecem não existir. E essa é a ideia do carnaval, né? O que é o carnaval, né? O carnaval, todas as normas para ser homem, todas não, né? Mas muitas são quebradas naquele momento, né? E ninguém vai achar ali que o cara virou mulher porque ele está vestido de mulher. É uma espécie de janela, né? Para as questões sociais. Isso fica bom em temas como o alcoolismo, por exemplo. O alcoolismo é uma espécie de carnavalização, né? Uma janela para você falar um pouco mais alto, cuspir no outro quando está falando. Enfim, né? Não ligar para o cabelo que está despenteado ou um suor que está descendo no rosto, né? O tom da voz e tudo mais. Mas eu estava falando de carnavalização, vamos lá. A carnavalização, então, eu dei o exemplo aqui de homem vestido de mulher, mas olha o próprio estado de embriaguez, né? Às vezes no meio da rua, né? Fica-se no meio da rua, né? Embriagado. Se isso for visto em qualquer outra época do ano, vai se pensar que a pessoa é uma vadia, não é? A pessoa não vai subir na vida. Mas no carnaval pode, é uma janela, né? Uma janela para as imposições sociais, vamos dizer assim. Bom, a ironia, né, uma forma também de fazer, por exemplo, o desenvolvimento e a evolução do homem. Lá naquele tema da menoridade e maioridade do Kant, acho que é menoridade, não é o conceito dele. Então, imagina que você vai criticar essa evolução, esse desenvolvimento, mas você abre com esses termos, né? Desenvolvimento, evolução, parece que é positivo, né? Mas ao longo do texto fica claro que o homem não saiu da sua menoridade, né? Os trocadilhos são sempre muito perigosos, eu fiz alguns aqui, tá? Logos mortais, fazendo um jogo aí com jogos mortais, né? Alguma coisa sobre uma racionalidade que matasse. Sociedade categórica e imperativa em forma de pergunta, ó, em forma de interrogação aí, ó, né, que é a ideia de, né, brincando um pouquinho com aquele conceito, né, de imperativo categórico do Kant, né? Ou então a culpa não é das estrelas, né? Você tem um trocadilho, um jogo, né, com a culpa das estrelas, que é um livro famoso, né, um best-seller, né, livro de mercado, mas enfim. Talvez ficasse interessante caso houvesse essas citações no livro, no texto, ok? A culpa não é das estrelas, talvez se um texto que você vá dizer que existem culpados para determinada coisa, talvez valha a pena, ok? Mesmo sem citar, né? Até porque você iria citar a culpa é das estrelas, por quê, né? Uma outra forma de fazer título é pela tese, né? E aí eu queria dar esta forma para vocês, olha, sempre, vou ler primeiro, né? A necessária universalização das riquezas, né? Num tema econômico que vai criticar, de repente, a distribuição de riquezas hoje. Aí se alguém quer criticar os discursos de universalização, né, dizendo que não é possível nesse estágio da humanidade, pode usar a utopia da universalização das riquezas. Nota que esses títulos eles deixam muito claro seu posicionamento sobre o tema, né? Por isso que eu coloco aqui o título inspirado na tese, a legalizada exploração do trabalho alheio, né? Se for cair alguma coisa sobre as formas atuais de trabalho, né? A legalizada exploração, eu já tenho aqui um posicionamento, está muito claro pelo título. Perfeito? Enquanto lá nas anteriores, né, a gente fazia um trocadilho
ou uma metáfora, né? Mas que às vezes nem ficava tão claro o seu posicionamento. Aqui está claro o posicionamento. Eu acho que eu me esqueci só de falar no slide passado que os trocadilhos às vezes são perigosos, né? Eles geram um riso, um humor que pode ser negativo, né? Afinal de contas, nem é tão engraçado assim. Então, é só aquele engraçadinho da hora que percebe. E aí depois você acaba achando aquilo muito sem graça. Eu não sei, eu acho trocadilhos perigosos em título, né? Bom, eu queria mostrar a vocês que nesses títulos inspirados na tese, eu tenho aqui uma estrutura, ó. A necessária, ó, artigo, né, definido, mais adjetivo, ó, né? Aqui eu fiz por substantivo, ó, mas legalizado eu já voltei para adjetivo, ó. Tá bom? Mas aqui eu usei a utopia da universalização, né? Eu poderia botar a utópica universalização, tá vendo? É sempre artigo definido, adjetivo, e aí você vem aqui com o tema, ó, ok? Isso é uma forma de você demonstrar posicionamento já no primeiro parágrafo. Vamos sair do título, galera. Vamos lá para a introdução. Eu vou usar um texto aqui que é bem antiguinho, de uma FUVEST antiga, mas eu gosto dele porque ele consegue me mostrar as diferenças entre o texto FUVEST e o texto Enem. Então vamos lá. É aquele tema em que a FUVEST deu um anúncio publicitário de um shopping, né? Se não me engano, ele é de 2013. Para dizer exatamente que o discurso da publicidade é aquele de que felicidade se consegue comprando, né? O Bauman seria muito bem-vindo e foi, né, nesse tema. E aí eu quero mostrar a vocês como é que este texto, muito parecido com o que a gente faz em sala hoje para o Enem, mas um pouco mais enxuto em termos de coesão, e você vai ver que você vai fazer poucas adaptações na sua estrutura e vai dar certo. Vamos lá, primeiro para a introdução. No livro Cortiço de Aloysio Azevedo, retrata-se o grande poderio com que o espaço massifica as pessoas, exercendo forte influência sobre seus comportamentos e relações. Até aqui, muito igual ao que vocês fazem. Vocês abrem com ponto de partida e alguma coisa daqui tem a ver com o que você vai falar depois, que é o tema, não é? Nesse caso aqui, o espaço massifica as pessoas e aí ele vai trazer que naquele espaço publicitário também isso acontece de forma sutil ou não, mas o espaço massifica as pessoas, produz comportamentos iguais lá na propaganda. Então, qual foi a jogada aqui desta produtora do texto, dessa candidata, né, que recebeu uma notaça neste texto? Ela abre com o cortiço, porque ela percebeu que tanto no cortiço quanto naquela propaganda, o espaço influenciava as pessoas a ter determinado comportamento. Ok? E aí, olha como ela faz a articulação. Analogamente, no anúncio publicitário mostrado, nota-se a força que o espaço ganha na propaganda. Nota que não precisa de grandes articulações, né? Mas ela é muito eficaz, a articulação aqui. Mas lá no texto do Enem, a gente está exigindo até um pouco mais. O que eu quero dizer? Aqui, o espaço da inferência é maior. Se eu digo analogamente, né, quer dizer que da mesma forma, né, no anúncio publicitário mostrado, também temos a força do espaço. Ponto. Não é? O qual guia as pessoas por meio de seus caminhos e escadas volantes. Então, ela consegue aqui dizer por que o espaço ganha relevância na propaganda. Então, está muito bem articulado, né? Assim, verifica-se... Tá, antes deixa eu só falar uma coisa. Ponto de partida, né? Depois você vem a articulação mais o tema. O tema vai ser menos tangível do que o tema do Enem, né? O tema do Enem é um problema claro, né? Falta de saneamento, né? Falta de acesso ao cinema, né? Aqui, a FUVEST, ela deu uma propaganda. Isso obrigou o participante a citar mesmo o texto
sabe, que compõe a questão, no anúncio publicitário mostrado. Eu queria que vocês, depois nós vamos olhar os temas que a FUVEST já deu e primeiro tivesse essa noção clara. Em que tema que eu posso fazer isso, que não é muito típico da dissertação, concordam? Fica parecendo um texto de outro gênero, tipo comentário, né? Um comentário crítico, talvez. Mas é que isso acontece nas propostas FUVEST, ok? Não são todas, mas acontece. Por exemplo, quando deu o conceito de Kant, né, na proposta de 2 anos, eu não tinha como escrever um texto sem, na minha apresentação aqui, dizer que o conceito de Kant se aplica ou não se aplica, enfim. Eu tenho que trazer algo que está lá na proposta, lá nos textos motivadores. Né? Isso é uma peculiaridade. Mas isso nem sempre acontece, ok? Às vezes o tema, né, é ligado, por exemplo, aos limites da arte e você não precisa citar nada que está lá na coletânea. Então perceba bem quando o tema é quando eu tenho um texto que é objeto, que é objeto da dissertação, ok? E quando eu tenho um fenômeno social como objeto da dissertação. Se eu tenho um texto como objeto da dissertação, sendo uma citação do Kant ou sendo um anúncio publicitário, eu tenho que trazer isso para o texto, ok? Para o meu texto. Se fosse um tema baseado, né, num comportamento da sociedade ou de um fenômeno social qualquer, aí eu já parto direto, né, que é a função da dissertação, de ir no tema, perfeito? Bom, e aqui vai ser um pouco mais intangível também, como eu já exemplifiquei, né, que no Enem é muito mais tangível. Assim, verifica-se como o discurso contido no anúncio... Agora ela vai fazer a tese, e ela faz com assim, verifica-se como o discurso contido no anúncio, por mais minucioso que seja, estimula os indivíduos a uma determinada mentalidade como se fossem meros frutos de espaços ideológicos e físicos. Esta tese, ela é um pouquinho diferente daquela que a gente faz no Enem. Lá no Enem, vocês já visualizam 2 causas, ou uma causa e uma consequência, e anunciam aqui essa causa e a consequência. Aqui o que ela faz? Verifica-se como o discurso contido no anúncio estimula os indivíduos a uma determinada mentalidade como se fossem meros frutos de espaços ideológicos e físicos. Esta é uma tese não bifurcada, né, que antecipa as 2 abordagens. É uma tese que encapsula tudo que vai ser dito depois. Né? É uma tese, é uma formulação que é capaz de marcar um posicionamento. O texto todo vai defender a ideia de que esse discurso estimula os indivíduos a uma determinada mentalidade, como se fossem meros frutos de espaços ideológicos e físicos. Perfeito? Vamos tratar disso lá na frente. Em termos de estrutura, então, o ponto de partida bateu muito com o nosso. A articulação e apresentação do problema também bateu muito, só que esse tema é um pouco mais intangível e às vezes o tema é um texto, né? Uma citação ou uma propaganda, ok? Ou uma fotografia, poderia ser. E aí você pode citar né, o próprio texto que é objeto do seu comentário, ok? Ganha áreas de comentário crítico, como eu disse. Já na tese, você pode manter a partir disso, ou uso assim, tá? Mas é porque assim a gente sempre usa lá embaixo, né? A partir disso, em vez de colocar faz-se necessário analisar isso para a FUVEST, vai ser considerado como enrolação. Isso vale para o ITA também. Não pode ter essas expressões que são reforçadoras apenas do que a gente diz, né? Se deve ser, faz-se importante analisar, analisa logo, pô, entendeu? É assim que os caras vão pensar. Então, ela usa aqui uma forma que eu achei interessantíssima, que é essa voz passiva, assim, verifica-se, podem usar sempre isso. A partir disso, verifica-se como tal coisa, né, tem estimulado tal coisa. Ponto, não tem? Ok? E tira aquela parte, né, que compõe esse quadro que deve ser desconstruído, né, que a gente usa lá no Enem. Não tem isso. Tudo bem? Em termos de forma, eu acho que eu consegui ajudá-los aí, né, a criar a introdução.
Agora eu vou para o meu desenvolvimento. Olha como é que ela faz. Percebe-se que a mensagem contida no anúncio, mesmo em suas minuciosidades, reitera o conteúdo ideológico dos discursos transmitidos. Aí ela vai dizer que tem um discurso ali, um conteúdo ideológico, né? E ela vai mostrar que ideologia é essa. É o que explica a microfísica do discurso de Foucault. No caso, mostra-se que, desde aspectos mais explícitos, deveria ter uma vírgula aqui depois do que, né? Desde aspectos mais explícitos, como o fato de aproveitar o mundo com o cartão de crédito X, isso aqui estava no texto, tá? Até os mais implícitos, como o fato, ó, como ela errou, é um traço só, hein? Nada de parêntese, nada de risca tudo. O fato de que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas está portando sacolas, são construídas e reforçadas as visões de mundo às quais as pessoas são submetidas. Desse modo, nota-se a força do discurso como guia ideológico. Ou seja, ela retoma, né, esse conceito de microfísica do Foucault. Ela não explica completamente o que é, embora seja bom, eu indicaria que vocês mantivessem, mas não tem aquelas expressões todas do Enem. Vamos lá. Aquela que vocês põem aqui no começo. Para compreender esse quadro, é imprescindível reconhecer que pode tirar, né? Você pode abrir mesmo com a priori, percebe-se que, primeiramente, percebe-se que, né? Ou então só percebe-se que, como ela fez aqui, ok? Faz a afirmação, né? Passa pelo embasamento do mesmo jeito que vocês sempre fizeram, ok? E amarra tudo aqui no fim. Nota que a gente só entende o que a microfísica do poder tem a ver com isso aqui, ó. Então, bate muito com o que eu peço em sala de aula, ok? A estrutura está muito parecida. Expressões que eu peço do tipo, né? Vou repetir isso, tá? Expressões que eu peço do tipo, para compreender esse quadro é imprescindível reconhecer que pode tirar. Mas expressões que eu não peço e que eu vejo muito nos textos de vocês, como não se pode negar que, muito cuidado, Fulvestre, olha discurso. Se você disse não se pode negar, eu quero entender quem é que está negando. Ok? Não se pode duvidar que eu quero saber quem é que está duvidando. Por quê? Quando você abre uma negativa, a afirmação já existiu. Só existe negativa porque existiu a afirmação. Então, se você apresenta esse tipo de negativa, eu vou querer que o texto diga ou mostre que afirmações são essas, ok? Muito cuidado com esse tipo de expressão. Inclusive no Enem, mas aqui nem pensar, tá? Aqui no Fulvestre, nem pensar. Bom, o outro parágrafo de desenvolvimento, só por curiosidade agora, ela faz o seguinte, ela faz 5 parágrafos, tá? Mas eu sugiro que vocês façam 4 para não mudar tanto que vocês já fazem. Assim, ó, ela repete o operador, por isso que eu prefiro lá em cima a partir disso. Assim, já que segundo Karl Marx, então você pode fazer isso, ó. Eu sugiro o seguinte, no segundo parágrafo você faz uma afirmação, depois você usa o sociólogo. No terceiro, você já pode dizer. Além disso, conforme defende Bauman, né, fica legal, aí você faz uma espécie de inversãozinha. No terceiro, você parte da citação, né, para uma aplicação dessa citação. Ou seja, eu parto de uma lei geral para aplicar em um caso específico, que é o seu tema. Né? Então, você está usando o que a gente chama de método dedutivo. Né? Agora, no segundo parágrafo, você usaria um indutivo, isso fica ótimo. Indução e depois dedução. Por que o segundo parágrafo foi indutivo? Né? Porque primeiro você está num problema específico, que é esta propaganda, e aí você aplica uma lei mais geral da ciência, e neste caso as ciências humanas, que é a microfísica do poder de Foucault. Okay? Foucault disse que o mundo funciona assim. Então,
É uma lei geral, ok? Só que não é de ciência natural, é de ciência humana, é claro, né? Beleza? Não vou ler o último, tá? Mas só por curiosidade, ó, usou o Bauman, né? O Bauman usou o quadro do Magritte, muito legal isso também, vocês podem explorar esse tipo de repertório. Às vezes tem menino que fica achando que esse uso é subjetivo. Não é não, ó. Tal coerção é ainda reforçada ao se perceber que a maior parte dos indivíduos, assim como em um célebre quadro do Magritte, aquele dos beijos, né? Do beijo, né? Não tem suas faces retratadas. Ótimo, tá? Eu talvez tiraria reforçada ao perceber. Tal coerção ainda mais reforçada, já que a maior parte dos indivíduos assim não tem suas faces retratadas, ok? Vamos para a conclusão agora. A conclusão abre logo com portanto, né? Se você quiser botar é evidente, portanto, né? Aí vírgula, portanto, vírgula, mas eu amo, sabe qual? É evidente, vírgula, pois, vírgula. Use esse pois no fim dos parágrafos, pelo menos no fim de um, ou no início do último parágrafo. É evidente, pois, o quanto o discurso, como cita Foucault, é fundamental para redirecionar, por meio de ordens e minuciosidades, o comportamento de uma sociedade. Nota que você precisa retomar as ideias do texto. Que tal tomar este parágrafo como exemplo? Colocar é evidente, pois, o quanto tal coisa, como cita. E aí você pega um dos seus filósofos, um dos repertórios que você usou na argumentação, ok? E termina a afirmação. O que eu estou dizendo? Aqui, ela não tratou da propaganda em si, ela tratou de um modo geral, ó, uma ideia do Foucault, ela retoma uma ideia do Foucault. Sabe por quê? Porque no segundo período você pode aplicar. No caso da publicidade, vamos pegar um exemplo. Digamos que você queira usar, você use o Churran lá na Sociedade do Cansaço num tema sobre autocobrança, ok? Aí você, aqui, ó, em vez de você falar de autocobrança, ok? Você vai dizer assim, portanto, é evidente o quanto os sistemas produtivos têm criado, portanto, aliás, é evidente, pois, o quanto que os sistemas produtivos têm produzido, né, uma sociedade esgotada fisicamente e emocionalmente, como cita Churran. Ponto. No caso das autocobranças individuais, aí você mostra como que isso acontece. Olha isso, ó, tá? Fechando as ideias, então. E fecha, ó, porque seu texto fez isso. E depois você vai para o parágrafo, para o período final. Assim, terceira vez que ela usa, hein? Sendo cada loja uma casinha de um cortiço consumista gigante, aí ela vai para o ponto de partida, ó. Bem elaborada ainda ela faz. Ó. As pessoas circulam incansavelmente pelo espaço do shopping e se massificam como tal, não sendo possível distinguir seus próprios rostos. Né? Tá aí de novo Magritte, né? Que ela fala lá. Chamar atenção para uma coisa. Primeiro período, então, eu traria a ideia do filósofo, aplicaria no segundo parágrafo, ok? E no terceiro eu me encaminharia para o ponto de partida. Assim eu ia fechar nota máxima aí, tá? Nessa conclusão, pelo menos. Com relação à avaliação, são 3 notas, né, que eles dão, né? Todas de 1 a 4, ok? Totalizando 12 pontos. O primeiro deles, tipo de texto e abordagem do tema. É muito parecido com a competência 2, né? Eles vão olhar se é uma dissertação, mas eles já vão olhar se esse tema está sendo tratado, ó, de modo crítico, ok? Né? Se tivermos mais outra oportunidade, eu mostro o que não é já vou dizer. Você abre o texto às vezes dizendo assim, né? Você quer dizer que ao longo da história da humanidade, o homem se desenvolveu, não entra nisso porque
Quem disse que esse desenvolvimento é positivo para todos os olhares, para todo mundo, né? O que se quer aqui é uma pegada mais crítica, ok? Então, cuidado com isso. Bom, o critério 2 vai olhar coerência e coesão. Eles juntam coerência e coesão num critério só, ok? Seria competências 3 e competência 4, né, juntas ali. E, por fim, o critério 3 é a competência 1, né, do Enem, né, os aspectos gramaticais. Mas aqui eles também olham o quanto que vocabulário que você está usando e como que você está sendo expressivo. Nota que aquela candidata fecha o texto com uma expressividade, né, tão grande, aquilo são as palavras muito bem usadas, tá? Eles vão observar isso. Então, clichês, frases feitas, a gente elimina, é claro. Bom, que discurso que eu vou adotar, né? Tem que lembrar que é um vestibular crítico, ok? Com essa tradição muito crítica. O que eu estou chamando de crítica, né? Quando a gente olha aqui os temas anteriores, fica claro. O que eu estou chamando de crítica é que é uma prova cujo tema está sempre criticando o modo como... Aqui, ó, a fonte não me deixou pôr acento aqui, ó, né? Mas caíram tem acento. O tema, ele é uma crítica ao modo como a sociedade está se desenvolvendo, né? Então, independente se estamos sendo beneficiados ou não por esse desenvolvimento, não é preciso lançar um olhar crítico, né? Mesmo que você não queira que mude, mas é preciso lançar um olhar crítico, e esse vestibular ele vai te cobrar isso. Olha só isso aqui, gente. Né? O altruísmo e o pensamento a longo prazo. Ó, ainda tem lugar? Sociedade imediatista, ó, um comportamento social. Participação política indispensável superada. Comportamento social, não é? As pessoas vendo, dispensando a política, né? Consumismo. Olha aí, uma crítica ao nosso modo de vida. Envelhecimento da população também, mas é o menos aqui. Camarotização da sociedade brasileira é maravilhoso, um tema ligado à segregação, né? A necessidade de a gente gritar para o outro, eu não sou da mesma classe que você. E aí por isso a gente é muito exuberante o tempo todo, né? E demonstra o que tem, as viagens que faz e tudo mais. 2016, as utopias são indispensáveis, inúteis ou nocivas? Aí é um tema difícil, né? 2017, o homem saiu da minoridade? Tudo muito crítico, estão vendo? Em 2018, 2019, eu quero chamar a atenção de vocês os dois estão ligados a um discurso, né? A arte é um discurso, né? A história é um discurso. Por isso que eu não tenho receio de dizer que a linha discursiva da FUVEST é, ponto 1, crítica. Ok? Você pode ser um grande produtor hoje, você pode ser um grande industrial, mas você tem que saber fazer uma leitura dos sistemas de exploração, de como as leis vão beneficiando e legitimando o que está aí, mas que as imobilidades sociais também estão aí. Enfim, é um vestibular que exige esse olhar. Ele é decolonial também, ou seja, ele é crítico à nossa posição de colônia, né? Sempre tendo a Europa como norte, né? Olha que tema bonito que seria, né? A questão do conhecimento produzido pelo brasileiro, né, que não é tão respeitado. Quando fala que é uma pesquisa alemã, todo mundo abre o olho. Quando fala que é uma pesquisa brasileira, não é? A gente já acha que é pouca coisa. Multipluralista, né? A multipluralidade significa que você vai defender sempre a escolha das pessoas, o direito delas de escolher, de viver, mesmo que isso choque com a sua concepção de sociedade. É um vestibular que exige isso daí, tá bom? Eu vou deixar uns eixos temáticos, na verdade, que são algumas sugestões, tá? Para quem vai fazer um estudo, para quem vai treinar temas, talvez eu treinasse em torno desses eixos aqui. O primeiro eixo está ligado a discursos.
Vocês viram como cobraram arte como discurso, história como discurso? O que eu estou chamando de discurso aí, gente? Revela um modo de ver as coisas. Tá? Vamos tomar discurso como ideologia. Eu sei que discurso é ideologia, mas vamos tomar, por enquanto, discurso como modo de ver a coisa. A ciência tem um modo de ver a coisa, a religião tem um modo de ver a coisa, né? Então, hoje nós estamos numa época em que a verdade está sendo tida como relativa. Olha que tema lindo que a FUVEST podia cobrar, né? Que é a verdade, né? A noção de verdade para o homem do século XXI. Toma Bauman, né? E a fluidez das coisas, as instituições que já não são mais a única voz, né? Tudo isso aí poderia ser cobrado num tema sobre verdade, né? Pós-verdade, né? Tá muito sendo chamada hoje, né? A religião, ela também é um discurso, né? Ela é um modo de ver as coisas, né? Fica muito difícil para a gente religioso enxergar isso, né? A gente acha que aquela é uma verdade absoluta. E não tem o menor problema nisso, tá, pessoal? Eu só queria dizer que seria muito audacioso a FUVEST entrar nesse ramo da religião, mas talvez o Brasil esteja precisando discutir um pouquinho isso, né? Então, eu não duvidaria não, tá? Ou seja, a religião como uma visão acerca do mundo, ok? Uma visão aceita, né, compreensível, necessária, mas uma visão. E a educação adoraria ver esse tema. A educação como um discurso, sabe? Tudo que a escola faz tem uma ideologia no fundo. A ideologia da normalidade, a ideologia da disciplina, a ideologia do seja como todos foram anteriormente, enfim. Então tem uma série de ideologias aí. Adoraria um tema como este, tá? Quem escolhe sobre o que se fala na escola, né? Alguma coisa nesse sentido seria maravilhoso. Bom, o segundo eixo que eu queria apresentar é desses sistemas que podem vir neste ano, tá? Sistema jurídico tem sido muito criticado e a gente sabe também que o discurso jurídico, ele não é neutro, né? Ele é usado, ele é manipulado para interesses. O sistema político está mais do que na hora de vir também num tema como este, né? Porque já se cobrou participação política, né? Agora, imagina se a prova te pergunta sobre, né, de que modo essas estruturas, né, partidárias contribuem hoje para a nossa alienação, né? Porque eles só aparecem para nós para nos levar ao voto, né? Depois, os conchavos todos ali acontecem. O sistema econômico, hein, pessoal? Muito cuidado com isso daqui, hein? Nós estamos num momento de muita mudança em que uma parte da população pode até investir, porque os investimentos estão acessíveis por um aplicativo e tudo mais, mas a gente sabe que isso não é para todo mundo e a gente sabe que o sistema econômico hoje ele funciona pela exploração do outro, né? E aí a gente entra nesse sistema de trabalho. Olha a questão da uberização aí, né? Esse tema ele é importantíssimo, ok? A precarização do trabalho, os sistemas de servidão, né? Isso é bem interessante, ok? E lembra, inclusive, a necropolítica, né? Que é a ideia, precariza-se porque a servidão ela vai precisar existir ainda, né? Mas ainda vai ter pessoas fora desse sistema de trabalho, hein? E aí, de repente, adotam-se políticas, né, de não cuidar dessas pessoas e não entregar nada a elas, né? E minimamente, e é morte. Portanto, é um sistema que produz mortes também. A necropolítica. Agora, eu queria muito ver na FUVEST uma crítica a alguns comportamentos nossos, né?
Primeiro, me chama a atenção, sou muito crítico ao excesso, ok, pessoal? Todo mundo precisa de um pouquinho de positividade. E eu queria pedir desculpa, tá, por estar usando aqui a palavra namastê, mas é porque eu vejo o quanto que as pessoas às vezes não entendem nada desse tipo de filosofia, né? De onde vem isso, de onde vem essa palavra. Mas elas sabem que é uma palavra para demonstrar uma visão de agradecimento para tudo, né? Então, é um comportamento nosso, tá? De todo mundo. Ninguém tem que se vergonhar disso, não. Mas como é um vestibular muito crítico, eles podem te pedir uma crítica exatamente a esse excesso hoje de positividade. Parece que as coisas só vão dar certo se você for uma pessoa altamente positiva. É como se essa positividade ela independesse de uma estrutura social, né? De um modo de organização social e de uma vida em coletividade. Então, isso é um discurso da resiliência que tem gerado a sociedade do cansaço, que tanto o Churran fala. Por quê? Porque é sua a responsabilidade de estar bem, de ter sucesso, né? E aí as pessoas têm cultivado isso por meio de visões positivas de tudo. E às vezes até deixando de ter visões críticas, né? As visões críticas não levam a nada, então é melhor eu me focar, mas isso é muito individualista, entenderam? Como é um vestibular muito crítico, isso pode aparecer. Chamei atenção aqui também para os programas. O que eu estou chamando de programas? Já perceberam como a nossa vida está altamente disciplinada por meio de uma série de agendas, de agendamentos, e todas por meio de prestações de serviços? É assim, a nossa dentista traça um programa para nós, não é? No mês que vem você vai fazer isso, depois você vai fazer clareamento, depois você vai fazer nananana. O nutricionista também tem um programa. O professor de redação também tem um programa, né? Você vai estudar esse eixo temático, depois você vai estudar outro, depois você vai estudar outro. Me parece que os programas, eles, ao mesmo tempo em que eles, olha que lindo se fosse, né? Os programas, né, necessários para a disciplina ou o altamente escravizador, né? Porque olha o número de ansiedades aí, que esse crescimento todo, né, da ansiedade, né, também está ligado a um conjunto muito grande de programas que tem a ver também com essas autocobranças, né? Por isso que eu falo que nesse eixo temático aqui, Churran, ok? Galera, é isso, essa é a minha contribuição que eu queria deixar, né, para vocês. Se tivéssemos mais tempo, né, falaríamos, até especificaríamos um pouco mais, mas quem sabe teremos uma outra oportunidade, tá? Tomara que vocês mandem muito bem nessas provas, não deixa de treinar, claro, redação é treino, e eu tenho certeza de que vocês vão estudar nessa universidade maravilhosa, cuja imagem, né, que compõe a vista que eu quis manter ao longo de toda a nossa aula, exatamente para despertar ou, né, aflorar, né, mais vontade ainda de estarmos neste lugar aí. Tá bom? Um abraço para todos vocês.